teorema fundamental do cálculo? Observe que ele tem duas partes, tá? Essa é a primeira e daqui a pouco veremos a segunda. O teorema fundamental do cálculo, ele vai ligar a integral indefinida. Não está escrevendo, agora sim. A integral indefinida junto com a integral definida e a derivada. Vai juntar tudo e vai associar tudo isso. Vai associar o cálculo de área com a derivada e a antiderivada. Por isso que nós chamamos de teorema fundamental. Ele unifica as principais ideias do cálculo. Então, a primeira parte diz o seguinte. Eu vou olhar para uma função contínua. Ou seja, uma função cujo gráfico não tem salto. E eu vou construir a partir dessa função f a função azão de x. Essa função azão de x é a integral de ax de f de t dt. Tá, vamos tentar entender primeiro o que é essa função azão de x. Eu vou olhar para essa função f no intervalo AB. Y. Aqui é o x igual a A. X igual a B. Então, desenhar um gráficozinho aqui. Pronto. E aqui eu tenho a função f. Esse x aqui é algum valor entre A e B. Então, vou escolher por enquanto aqui, ó. X é algum valor entre A e B. Se eu pensar em termos de área, o que está acontecendo? Essa função azão de x fornece a área abaixo do gráfico da função f nesse intervalo AX. Deixa eu pintar isso aqui. Então, essa parte que eu pintei aqui é o azão de x. É a área abaixo do gráfico da função f, começando em A até um certo valor x. Para cada valor de x que eu pegue entre A e B, eu vou ter um valor de área diferente. Então, eu posso pensar aqui que essa função azão é a função área acumulada. É a área que começa em x, começa em A e vai até o x. Quando x chegar em B, eu tenho a área total abaixo do gráfico da função f. A função azão fornece o valor da área. Aqui eu estou pensando para fixar ideias que a função f é positiva, tá bom? Tudo bem até agora? Ficou claro quem é essa função azão? Sim. Nota que nós temos uma integral definida.
Ela está associada a alguma soma de rima. O que a primeira parte do teorema fundamental nos ensina é que a derivada dessa função, que é construída a partir de uma integral, é apenas o integrando. Eu não vou demonstrar esse fato, eu vou só ilustrar por que isso é verdade. Demonstração entre aspas. Vamos relembrar lá do início de derivada, qual é a definição de derivada? A ação linha é o que de x? É o limite quando h tende a zero. Opa. H tende a zero de azão de x mais h. É a definição de derivada. Menos azão de x sobre h. Essa é a definição de derivada. Então, vamos tentar entender o que é azão de x mais h menos azão de x. Pensa comigo. A azão de x mais h é a área saindo de A até chegar em x mais h. Vou marcar aqui uma retinha auxiliar. X mais h. Então, é toda essa área aqui, mais esse pedacinho aqui. O que é a azão de x? É toda essa área aqui, que já está pintada. Ora, se eu pego essa área toda aqui e tiro a parte pintada de dourado, sobra só a partezinha azulada, certo? Esse pedaço aqui que eu estou pintando é exatamente esse numerador aqui. É a azão de x mais h menos azão de x. Então, tem que vocês pensarem com calma. Vou chegar um pouquinho para cá. Um pouquinho para cá. Tudo bem até aí? Concordam comigo? Sim. Então, mais uma vez, vamos pensar em termos de área. Vou até pintar aqui. Espera aí. Aqui. Esse pedacinho verde aqui. Ora, o que é isso? Isso, na verdade, é a área abaixo do gráfico da função f de x até x mais h. Ora, a área eu posso escrever como uma integral. Então, limite, quando h tende a zero, de integral, a região começa em x, termina em x mais h, e quem fornece o teto dela é a função f. Opa! F de t dt. Dá um tempinho para vocês. Essa eu só copiei. Vou copiar isso no próximo slide, vai precisar de um pouquinho de espaço. Então, eu vou copiar essa expressão, que não veio toda. Ah, não, veio sim. Atender aí, beleza. E esse desenho.
Vamos dar uma parada aqui. Vamos deixar F aí. Então, aqui é X mais H. Está olhando apenas para essa região verdinha aqui. Vocês concordam comigo? Bem, isso aqui é a área dessa região verde. Vocês concordam que a área dessa região verde ela é maior do que a área desse retângulo azul? Sim. Sim, né? Ora, vocês concordam que a área dessa região verde é menor do que a área desse outro retângulo azul? Sim. Sim. Ok. Vocês acham que é natural falar o seguinte, ó, existe algum pontinho, que eu não sei quem é, entre x e x mais h, de modo que eu consigo construir um retângulo, vou chamar esse pontinho de C. De modo que esse retângulo com altura C, perdão, com altura f de C, é exatamente a área do retângulo verde? Tem algum valor aí em que isso acontece? Sim. Vocês concordam comigo? Não sei que valor é esse, mas se eu tenho uma função em que um momento a área é menor do que o pedaço verde, em outro momento é maior, em algum momento vai ser igual. Então eu vou supor o seguinte, ó, seja C, C é o ponto, tal que f de C vezes, bem, se f de C é a altura, qual é a base desse retângulo? Qual é a base desse retângulo? Se ele começa em x e termina em x mais h, o tamanho é h. Então a área desse retângulo é igual à parte verde. X. Mas, professor, Pode falar. a parte verde não é um retângulo. Não, não é. Então, como é que você vai conseguir achar um retângulo que a área seja exatamente igual à parte verde? Pensa aí comigo. Deixa eu copiar só esse pedacinho aqui. Esse aqui é o pedaço de cima da nossa função. Algo mais ou menos assim. Cadê? Aí aqui eu tenho um pedacinho, do eixo X. Aí aqui eu tenho, ferramenta errada. Aqui é o X, e aqui é o X mais H. Consequentemente, essa base aqui vale H. Tudo bem até aí? Sim, sim. Ora, se eu usar o extremo esquerdo do intervalo como altura, f de x, eu vou ter um retângulozinho de área menor do que está abaixo do gráfico da função f. Se eu usar o extremo direito, f de x mais h, o que vai acontecer? Eu vou ter uma área superior. Peraí. Agora foi. Uma área superior. Até tudo bem? Sim. Você concorda comigo que a área exata abaixo do gráfico da função f está entre a área do retângulo menor e a área do retângulo maior? Sim, sim. O que nos ensinou lá atrás o teorema do valor intermediário? Que, cadê o pointer? Se eu tenho uma função que assume imagem menor e uma que, em um ponto assume imagem menor
em outro ponto assume uma imagem maior, e essa função é contínua, então todos os valores intermediários, eles também são assumidos. Então, se eu tenho uma área menor e uma área maior, todos os valores que eu tenho da área menor ao maior são assumidos. Tudo bem? Ou são alcançados, se você preferir. Sim. Então, vai existir algum pontinho que eu não sei quem é, e não vai interessar para a gente descobrir quem é, de modo que... essa ferramenta é isso. De modo que esse ponto me vai fornecer uma certa altura, de modo que nessa altura, esse pontinho que eu chamei de C, chamei de C, vou mudar de cor aqui, peraí. Esse pontinho que eu chamei de C, de modo que f de C é a altura de um retângulo, de modo que a área dele é exatamente a área abaixo do gráfico da função. Vai ter um C que isso aconteça. Pode ter até mais de um C, dependendo da função. Tudo bem ou ainda não? Foi. Obrigada. Foi do tipo entendi ou foi do tipo aceitei? Entendi. Mesmo? Sim. Então, eu posso trocar essa minha integral que está aqui em cima por f de C vezes h. Então, limite, quando h tende a zero, de f de C vezes h dividido por C. Desculpa, dividido por h. O que eu posso fazer é cancelar o h. Cancelei h. Então, isso restou limite. Quando h tende a zero, de f de C. Pausa para reflexão. Professor, não entendi muito bem o que você fez agora. Tá, peraí. Até aqui, tudo bem? Sim. Até Só aqui. quando você juntou o C com a integral que eu não entendi. Então, essa integral aqui fornece a área da região verde. Aí o que eu disse? Existe um pontinho entre x e x mais h, de modo que eu posso determinar um retângulo de altura f de C, de modo que a área desse retângulo vai ser exatamente a área da região verde. Até aí tudo bem, mas aí por que você escreveu daquele outro jeito ali no canto? Aqui? Ou aqui? Isso. Então, aqui eu troquei, ó. Eu troquei essa integral de x até x mais h de f de t dt. Eu troquei essa integral por f de c vezes h, porque é uma igualdade. Ah, sim, você só substituiu. Só Agora eu substituir. entendi. Obrigada, professor. Por nada. Aí, como eu tenho h em cima e h embaixo, eu cancelei. Agora, olha que legal. Vamos lembrar bem. Nós temos um ponto x. Nós temos o x mais h. E eu tenho uma distância entre x e x mais h que tem tamanho h. E o ponto C é necessariamente um ponto entre x e x mais h. Então, um pontinho, vamos supor aqui. Ora, se h tende a zero, para onde vai esse ponto C? Pro X? Exato. Ó. Quando h vai para zero, esse x mais h ele vai na direção do x. Então, todos os pontos entre um e outro também vão na direção de x.
Então, se o x mais h se aproxima de x, o c, que sempre tem que estar entre o x e o x mais h, também vai. Então, isso aqui vai dar f de x. Exatamente o que a gente queria. A derivada de razão é f de x. A derivada de razão é o f de x. Isso é uma demonstração? Não. Tem algumas sutilezas que eu joguei para debaixo do tapete e pisei em cima. Tá bom? Mas a ideia é mais ou menos essa. Dá um tempinho para vocês. Daniel, a gente tem que aprender nesse curso a demonstrar o teorema fundamental do cálculo? Não. Eu só quero passar uma ideia do que se baseia a demonstração, tá bom? Deixa eu ver se tem algum chat. Ah, desculpa, vamos lá, agora. Não necessariamente precisa ser o ponto médio. Em algum ponto no intervalo. É que aqui parece, né, porque parece que esse pedacinho é algo linear, né? Mas podia não ser, podia ser uma curvinha assim, ó, ou para cima ou para baixo, em algum ponto aí no meio. E vamos falar da segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Essa é a parte que me ensina a calcular uma integral definida sem olhar para a soma de rima e sem olhar para o limite dela. Então, a gente vai olhar para uma função contínua. O que me ensina a segunda parte do TFC? A integral de Azinho a Bzinho de f de x dx é fzão de B menos fzão de A. Mas quem é fzão, Daniel? Fzão é uma primitiva de fzinho. Então, dessa maneira, eu posso escrever o seguinte, ó. Integral de AB. Ora, como fzão é uma primitiva de fzinho, significa o quê? Isto é, a derivada de fzão é fzinho. Então, em vez de escrever fzinho, eu vou colocar fzão linha. X dx. Isso é fzão de B menos fzão de A. Então, se eu conheço alguma primitiva dessa derivada, para calcular a integral definida, basta pegar a diferença dessa primitiva calculada nos extremos do intervalo. Olha que legal. Não preciso mais separar a soma de rima, eu não preciso dividir em pedacinho, pegar um ponto amostral, construir a soma e aplicar limite. Basta que eu conheça a primitiva e calcule essa diferença. Que aí eu vou ter a integral definida. Mais prático. A gente quer provar isso aqui, né? Então, queremos provar que integral de AB de fzinho de x dx é igual a fzão de B menos fzão de A, onde fzão é uma primitiva de fzinho. Vou colocar isso aqui embaixo. Vou considerar a seguinte conjunção. A função azão de x
que é a integral de A até x de f de t dt. Olha, o que nós sabemos? A derivada de azão vai ser quem? Bem, a azão é uma integral que começa em A e termina em x de f de t dt. Pela primeira parte do teorema fundamental do cálculo, a derivada de azão é o integrando avaliado em x. Então, a azãozinha é f de x. E quem é a derivada de fzão? Como fzão é a primitiva de fzinho, a derivada de fzão é fzinho. Logo, azão de x e fzão de x são primitivas de fzinho. Nós temos duas primitivas. Uma é a função azão, a outra é a função fzão. O que nós sabemos sobre primitivas? Elas são iguais a menos de uma constante. Assim, azão de x é igual a fzão de x mais alguma constante. Eu vou substituir o azão. O azão é a integral de ax de f de t dt igual a fzão de x mais k. Vou fazer x igual a zinho. Então, em x igual a zinho, eu vou ter integral de a até a de f de t dt igual a fzão de a mais k. Só que integral de a até a é a área de uma linha. Uma linha não tem área. Então, essa integral vale zero. Então, sobra que zero é igual a fzão de a mais k. Então, quem é k é menos fzão de a. Pausa para reflexão. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse k e substituir aqui. Ó. Então, substituindo o valor de k, a gente obtém. Nós temos essa igualdade aqui. Só que o k é, na verdade, menos fzão de a. Consequentemente, integral de a a x de f de t dt é fzão de x menos fzão de a. Fazendo x igual a b, então a integral de ab de f de t dt é igual a fzão de b menos fzão de a. A gente queria provar.
Dúvida, gente? Algo obscuro, nebuloso? Então, gente, por hoje é só isso tudo. Bastante coisa. E nos vemos quarta-feira. Valeu, professor. Boa noite aí. Igualmente. Boa noite, Caroline. Igualmente. Boa semana para você também. Para todos nós. Igualmente, Coutinho. Aquele abraço.